Então, vamos lá, pessoal. Na última atividade que nós falamos, que nós fizemos, na última aula, a gente conversou um pouquinho sobre as diferentes etnias, né, indígenas, né, que ocuparam o Brasil, né, e os diferentes costumes, os diferentes hábitos de cada grupo indígena, né, de cada etnia. Nós falamos da língua, né, desses povos, que eles tinham línguas diferentes, que havia dois troncos linguísticos, os mais importantes, né, que era o tupi e o macro-G, que eles tinham costumes, crenças diferentes, né, que eles ocuparam espaços, abriram caminhos, né, para poder fazer troca de mercadorias, um comércio, né, de mercadorias, e que também havia guerras entre eles, brigas entre eles, né? Eles desenvolveram ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né, a agricultura, né? Eles plantavam, mas isso não foi de um dia para o outro, foi uma coisa assim muito demorada, né? Muitos e muitos e muitos anos para eles desenvolverem essa agricultura, prestar atenção lá na plantinha e descobrir que da sementinha podia nascer uma nova planta. Isso levou muitos e muitos e muitos anos, né, de observação. E que esse povo começou a ocupar o nosso país há mais ou menos 2.000 anos atrás, 2.500 anos, né? E aí eu pedi para vocês fazerem as atividades da página 167, 168 e 169. Não vai ser possível nós ouvirmos todos vocês falarem, não tem como, né? Porque o nosso tempo é pouco. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre cada perguntinha, porque eu acho importante isso, e depois a Pro vai colocar as respostas no clipe, né? Resposta completinha para vocês completarem se precisar ou corrigirem se tiver errado, tá? Então, lá na primeira perguntinha, essa daqui é de múltipla escolha, dá para vocês observarem aí o que vocês assinalaram, né? A perguntinha diz assim: leia as frases e marque a que você considera correta. Então, a afirmação correta aí, pessoal, é a da letrinha B. B de beleza. Oi. A página. Página 167. Tá? Então, a letrinha B que é a correta. Aí, tinha uma continuação dessa perguntinha, diz assim: agora explique por que, na sua opinião, a frase que você escolheu é a correta. É uma resposta pessoal, mas ela não é muito pessoal, porque eu não posso dizer assim, é porque é bonita, né? Então, tem que ter um sentido com aquilo que a gente estudou. Então, essa resposta, essa afirmação é a correta, porque o Brasil ele tem riquezas naturais que possibilitaram, né, a ocupação do território brasileiro. Então, água em abundância, riqueza vegetal, né, os rios, né, os rios que servem que serviram e servem até hoje de caminhos, né, de transporte para as pessoas, né? Então, naquela época, eles também usavam os rios para mudar de um lugar para o outro, né? Então, a resposta seria mais ou menos
essa para essa perguntinha, tá? A perguntinha número 2 diz assim: imagine que você faz parte de um dos grupos que se estabeleceu no território do atual Brasil. Escreva um texto sobre como seria a sua vida naquela época. Para isso, siga o roteiro abaixo. Então, vocês teriam que se colocar lá naquele tempo, no túnel do tempo, né? E lá naquele tempo dos índios. E escrever. Quem gostaria de ler o que escreveu? Eu, Peraí, um de cada vez. Calma. Sara, leia o que você escreveu. Eu escrevi assim: eu viveria em um abrigo de roças. Me alimentaria da caça e da coleta de frutas. Me locomoveria a pé. Faria artefatos de pedra lascada e a arte rupestre, que é a pintura de imagens de animais e seres humanos. Tá ok. João Pedro. pronto. Desculpa, vou ter que reescrever. Então, Quando eu reescrever, eu te mostro. Davi, diga então. Tá bom, João. Eu escrevi assim: em um abrigo sob rocha. Aí eu escrevi aqui assim: da caça, eu andaria pelos rios, eu faria artefatos e eu faria essa resposta eu pensei. Posso falar o meu, Pro? Faria uma Mona Lisa da época das cavernas. Tá ok. Quem mais que falou aí? Posso falar o meu pro? Eu não sei. Eu, Pro. Pedro, vai, Pedro. Rafaela, Depois a Rafaela fala. Primeiro Pedro, depois a Rafaela, vai. Eu viveria sob rochas, me alimentaria da coleta de frutos, me locomoveria a pé e faria arte rupestre e a pedra lascada. Tá ok. Vai, Rafaela, diga o que você escreveu. É na 2, né, Pro? Sim. Eu ia no Sambaqui, viria de coleta de frutas, né? Caminhava pelos rios, fazia as coisas de pedra e os enfeites, tipo Marte, eu ia fazer um colar. Tá ok. Posso falar o meu, Pro? Quem tá falando? Laura, Laura pode João falar, Paulo. Laura. Pode falar, filha. Eu coloquei assim: eu viveria num sambaqui, me alimentaria de coleta, me locomoveria pela praia e faria vasos e colares. Tá ok. Posso ler? Quem é que está falando? Laura Teles de Conto. Tá. Eu moraria em um abrigo sobre rocha, comeria da coleta abacaxi, abóbora e mandioca, comeria da caça carne e da pesca peixe, me locomoveria a pé. Se eu fizesse artefatos, faria vasos e se fizesse arte, faria a boneca de pau. Tudo bem. Agora o exercício de número 3, pessoal, lá na página 168. Por volta de 2.500 anos atrás, ocorreram várias mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil. Marque no quadro em branco as que estão corretas. Então, vocês devem ter marcado como corretas aí a letrinha a letrinha C e a letrinha D. A, C, D. Sim, Pro, marquei essas.
Então, coloca certinho. Se marcou errado, corrige. A, C e B. A, C e D. D de dado. Tudo bem? No exercício 4, quando a cerâmica começou a ser fabricada no território do atual Brasil, então, a cerâmica começou a ser fabricada por volta de 8.000 anos atrás. Há 8.000 anos é que a cerâmica começou a ser fabricada no Brasil, tá? Então, era essa a resposta que vocês tinham que colocar aí. Tudo bem? Tudo bem, crianças? Tranquilo? Faz positivo para Sim, pro. Faz assim, ó, positivo. Sim, pro, positivo. Ok. Agora, Sim, na pro. letrinha B, a cerâmica era utilizada com qual finalidade? Ela era reaproveitada? Então, a cerâmica era usada para guardar produtos de caça, da coleta de frutos. Posso falar o que eu coloquei nessa? Era só um pouquinho. O que que nós combinamos, Laurinha? Não dá para ouvir todo mundo, lembra? Então, dá uma olhadinha, veja se você fez parecido com a da Pro, tá bom? Então, olha lá. Então, a cerâmica era usada para guardar produtos de caça, para guardar frutos, mantimentos, né? De modo geral, para transportar esses alimentos. Então, olha, para guardar e para transportar caças e alimentos. Depois, elas podiam ser ainda aproveitadas para guardar o corpo das pessoas que morriam. Elas serviam de urna, né? Então, olha, quanta utilidade a cerâmica? Guardar e transportar alimentos e depois, né, sepultar os corpos, né? Guardar os corpos das pessoas mortas, certo? Então, essa seria a respostinha aí da letrinha B. Lógico. Como uma urna funerária? Espera só um pouquinho. Não precisa ser com as mesmas palavrinhas da professora, mas tem que ter esse conteúdo, certo? Fala, Rafaela. Como uma urna Fúnebre. Eu não sei Uma o que urna fúnebre, é isso mesmo. Eu posso Tá? falar. Fala, Laura, mas não vai dar para ouvir todas, hein? É a B? Você não estava ouvindo a Pro falar, Laura? É a letra B, filha. Tá. Era utilizada para guardar água e alimentos. E também era utilizada como funerária. Tá certo. Como urna funerária, né? Deve ser isso. Faltou a palavrinha urna aí. Agora, na letrinha C, pessoal, prestem atenção. Existem indícios de que havia cerimônias rituais para lidar com as pessoas que morriam? Claro que existem indícios, tanto é... Aí cortava a música e na volta era o cara de novo. Página... Alguém está me perguntando, página 168. Eu não sei quem me perguntou, página 168. Então, os ossos, gente, eram tratados. Lembra que a gente falou que eles cuidavam dos ossos, né? Eles podiam levar pertences dentro da urna funerária, dentro do objeto de cerâmica, né? Às vezes, eles colocavam até alimentos dentro da urna, bebidas, né? Para que isso acompanhasse esses corpos, né? Isso indicava uma preocupação com o quê? Com a vida após a morte, né? Eles acreditavam que existia vida após a morte, assim como nós acreditamos hoje, né? Então, havia sim um cuidado, né?
para lidar com as pessoas que morriam, certo? Quais são os rituais, Pro? Pro, posso falar uma coisa? Olha, Falando aqui. tem 4 pessoas falando comigo ao mesmo tempo. Vocês não conseguem obedecer às regras. O que a gente tem combinado? Tem que falar um de cada vez. Mês 5 é agora. Quem é que perguntou de ritual? Eu, Pro. Eu quem? Rafaela Campelo. Então, Rafaela, os rituais são esses que a Pro falou para você. Os corpos eram cuidados, os ossos eram preparados, eles colocavam alimento, eles colocavam bebidas e pertences da pessoa morta dentro da urna para que esses objetos, que esses alimentos fossem junto com a pessoa que havia morrido, né? Então, esses eram os rituais. Tudo bem? Entendeu, Rafaela? Entendi, Pro. Sim, Tá Pro. bom. Então, agora nós vamos para a perguntinha 5. Como aconteceu o início da agricultura e quais alimentos passaram a ser cultivados? Essa perguntinha eu já comentei com vocês no início da aula, lembram? Né? Então, a prática da agricultura, ela foi longa, foi um processo muito longo, que começou com a observação das plantinhas, né? Olhando as plantinhas durante a coleta, então eles iam observando essas plantinhas, né? E isso levou milhares de anos, não foi de um dia para o outro, foi uma coisa muito demorada. As pessoas foram percebendo, né? Como é que as plantinhas nasciam das sementinhas, né? E os alimentos que passaram a ser cultivados foram a mandioca, o cará, o milho, o abacaxi, o amendoim, a abóbora, a pimenta, o mamão, maracujá. Todos esses alimentos, todos esses vegetais aí, entre outros, né? Não eram só esses, passaram a ser cultivados por esses povos. Tudo bem, pessoas? Tá tranquilo? Sim. Ô, Pro, passou a ser cultivado do Pará também. Espera só um pouquinho. Pedro, não te entendi. Desculpa, fala de novo. Passou a ser cultivado o cará também. Também. Pro, posso falar o que eu coloquei? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Pessoal, Sim. ó, a Pro vai colocar lá no clipe as respostinhas para vocês compararem, tá bom? Porque senão não vai dar tempo, tá? Tá. Quem é que pediu para falar? Rafaela Campelo, Pro. Rafaela, você colocou mais ou menos do jeito que a Pro disse? Eu coloquei, eles cultivavam plantas e usavam animais para caçar. Mas aí animais para caçar não pode, Rafa, porque está falando da agricultura. Não está falando do cuidado com os animais, é das plantinhas. Tá bom? Aí o exercício 6, vocês teriam que fazer um desenho, né, sobre um artefato, um objeto aí, um utensílio que vocês achassem legal. E o exercício 7 diz assim: no ano de 1500, existiam muitas etnias indígenas vivendo no Brasil atual. Elas eram iguais ou diferentes entre si? Quantas línguas eram faladas naquela época? Isso também a Pro falou no comecinho da aula, né? Eles eram diferentes, eram etnias diferentes, eles tinham seus costumes, os seus hábitos, os seus rituais de religião, né? Eles tinham forma de se vestir, de enfeitar o corpo diferentes, né?
havia disputa entre territórios, havia guerra entre eles, né? E nessa época falava-se mais ou menos 1.300 línguas indígenas, né? Com 2 troncos linguísticos, os Macro-G e os Tupi-Guarani. Tudo bem, pessoas? Até aqui tudo tranquilo? Sim. Sim? Sim, pro. Tá. Então, ó, a Pro vai colocar as respostinhas lá no quadro e vocês vão lá no clipe e vocês vão comparar. Se tiver faltando informação, vocês têm que completar, ok? Certo? Como a gente faz na sala de aula. Ok, pro. Tá bom? Ok, pro. Agora, nós vamos na página 170. Hoje é dia 2. Tem história na notícia. Esse textinho, pessoal, falando um pouquinho sobre arqueologia, sobre o que os arqueólogos descobriram. Então, essa atividadezinha, nós vamos ler o texto e vocês vão responder essas perguntinhas para semana que vem, e aí a Pro vai dizer as respostas. Então, pro, esta vai ser a lição de casa? Vai ser uma das lições de casa. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Tem história na notícia. Eu vou pedir para o Fernando ler o lead que tem aí. Por favor, Fernando. Tá. Arqueólogos. Em julho de 2018, arqueólogos encontraram 9 urnas funerárias na Amazônia. As urnas são de uma população indígena que habitou a região há aproximadamente 500 anos. 500 anos. Ah, tá aqui. 500 anos. Elas fazem parte da tradição policroma da Amazônia, que é um conjunto de cerâmicas decoradas com pinturas vermelhas e pretas. Felipe, continua lendo, por favor. Eu não lembro onde ele parou. No segundo parágrafo, meu bem, os achados. Os achados foram encontrados na comunidade Tauari, em terreno próximo a uma escola comunitária. Leia a notícia abaixo sobre esse achado arqueológico. João Pedro, comece a ler a notícia, por favor. Tem história na notícia. Arqueológicos descobrem cemitério na Amazônia com urnas funerárias indígenas que podem ter mais de 500 anos. Davi, lê um pouquinho agora. Onde que parou, Pro? Agora tem que começar o texto. Urnas funerárias. Urnas funerárias como as que foram encontradas são comuns pela Amazônia brasileira e nas partes amazônicas de países como Peru e Equador, afirma o arqueólogo do Instituto Mamíferos
Raua, Eduardo Kazuo tamanha, mas os pesquisadores costumam recebê-las da mão de moradores do local que de fato encontraram os artefatos e os retiraram da terra. Agora, escavar e encontrar uma cova com as urnas dessa cultura do jeito que estavam e realizar todo o registro científico é algo inédito. Marina, continue. Marina, continue. A maneira como as urnas foram encontradas chamou a atenção dos arqueólogos. As urnas funerárias têm rostos desenhados. O interessante Interessante é que nenhum desses rostos estava olhando para o outro. Se uma urna foi enterrada com o rosto para cima, ao lado dela estava olhando para baixo, e a seguinte estava enterrada ao lado. É como elas não quisessem olhar uma para a outra. As urnas seguiram uma ordem. Claramente elas foram enterradas daquele jeito e foi intencional, comenta o pesquisador do Instituto Mamiruá. Tá, ok. Agora, na página 171, vocês vão colocar aí fazer para o dia... Deixa eu ver que dia vai ser. Dia 9. Tá? Para não esquecer. Dia 9 é outra terça, Pro? É a outra terça. Dia 9 é a outra terça, tá ok? Agora, a Pro vai falar um pouquinho com vocês sobre outras formas de vida, né? Mais atuais, mais recentes na história do mundo e do Brasil, né? A Pro vai falar um pouquinho para vocês sobre um povo que ocupou o Brasil em 1500. Sabem quem são? Quem foi que ocupou o Brasil em 1500? Os portugueses? Os portugueses, é isso aí. Então, assim, a história do povo português, né, tem muito a ver com a nossa história também, porque nós fomos, né, ocupados, né, por esse povo. E tudo começou, a história diz que o Brasil foi descoberto em 1500, então nós estamos em 2020, né, 520 anos de vida, né, mais ou menos, né? Então, quem esteve aqui no Brasil primeiro, né, segundo o olhar dos europeus, né, porque já existiam os indígenas aqui, não é verdade? Os indígenas já estavam aqui, né? Então, os portugueses, a história começa bem antes, assim. Na Europa, os portugueses eram um
povo assim que nesse período eles eram muito organizados, eles tinham um rei que pensava no progresso, né, nas coisas legais, em fazer Portugal um país bacana e tudo mais, né? Então, lá na Europa, já existia cidades, né? Como a gente vê ali na página 172, olha lá, ó, duas imagens de lugares em Portugal, né? Então, as ruas eram pequenininhas, eram ruazinhas apertadas, né? Não tinha encanamento, não tinha nada dessas coisas assim, né? Aí não passa nenhum carro, pro. Não passava, né? Nem existia carro, né? Nem existia carro. Então, assim, eles tinham um certo comércio, feira e tudo mais, né? E na Europa, eles tinham. Portugal era o país que tinha uma melhor organização política, né, de comércio e tudo mais. E eles faziam negócios, né, faziam compras de produtos dos genoveses, né, de Gênova, lá na Itália. E esses produtos eram produtos que, na época, eram importantíssimos. Quem consumia esse tipo de produto era só gente que tinha muito dinheiro, era coisa muito chique, né? Eram a tal das especiarias, né? E entra lá no grupo das especiarias o cravo, a canela, a noz moscada, a pimenta do reino, que a gente usa muito ainda, né? Só que era assim, não era comprado lá no mercado, não tinha mercado para comprar isso, né? Então, esses produtos vinham de muito longe, vinham da Índia, né? E todo esse comércio eles faziam lá por dentro, lá no mar Mediterrâneo, que era um mar pequenininho, né? Bacaninha, assim, bonitinho. Aí chegou um tempo que os turcos ocuparam tudo. Ocuparam tudo, e aí os genoveses começaram a vender essas especiarias, que eram coisas chiques, muito, muito, muito caro. Era muito caro, né? Então, os portugueses pensaram assim, vixe Maria, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Não dá para ficar pagando esse absurdo, né? Então, os portugueses começaram a se organizar para chegar às Índias e comprar esses produtos, essas especiarias, comprar lá do fornecedor, vamos dizer assim, não passar por intermediário, né? Então, aí começou a se desenvolver a tecnologia em Portugal. Portugal tinha uma vantagem, porque ele tinha as costas bem voltadinhas para o Oceano Atlântico, né? Então, para eles, foi uma facilidade. Eles tinham organização, né? Então, eles começaram a estudar meios de chegar até as Índias para poder comprar essas especiarias e pagar mais barato, né? Se livrar dos intermediários. E aí começa a desenvolver um tempo, né, na história de Portugal chamado das grandes navegações, né? Esse tempo acontece lá por volta de 1400, 1500, e eles começam a desenvolver tecnologia. Eles têm até um lugar, né, que é chamado Sagres, que era como se fosse hoje uma universidade, uma faculdade. E eles estudavam como atravessar o mar, através de que meios de transporte, como é que seriam esses meios de transporte, porque havia um medo muito grande naquele tempo, né? Porque as pessoas, né, na época, não sabiam que a Terra era redonda. Então, enfrentar o mar era muito medo. Eles tinham muito, muito, muito medo mesmo de enfrentar o mar, né? Pensou?
imaginando que a Terra é plana, parecendo uma bolacha Maria. Já viram bolacha Maria? Hã? Aí Sim. chega lá com o barquinho, tá no oceano. Vai no oceano, barquinho nada, era caravela, que eles conseguiram desenvolver essa tecnologia das caravelas, né? E aí chega lá na pontinha e a caravela afunda, né? Então eles tinham muito medo. Então eles desenvolveram tecnologia muito legal para poder fazer essas viagens, né? Eles começaram a desenvolver as caravelas, né? Se a gente olha para as caravelas, vocês já viram o desenho das velas das caravelas? Parece um triângulo, né? Então, por que era esse formato de triângulo? Para facilitar os ventos, né? Então, os ventos, a caravela era uma embarcação mais leve, então podia navegar com mais tranquilidade no oceano. Aí eles começaram a usar a bússola. Já ouviram falar de bússola? Né? Sim. Para ver para ver a posição, né? E eles começaram a desenvolver outras tecnologias também, né? Para facilitar, né? Essas grandes viagens que eles faziam, né? Entre essas grandes tecnologias, eles usaram o astrolábio, eles usaram o quadrante, eles usaram a balestilha, eram todos meios tecnológicos. Hoje, para a gente saber o caminho, o que a gente faz? A gente pega o GPS, ou não é? Bota lá no GPS, aí o GPS vai falando para a gente, entra à direita, entra na rua, tantos metros, não é assim? Naquele tempo, eles usavam esses aparelhos para poder fazer saber em que posição eles estavam no mar em relação à terra, né? Para onde eles estavam se dirigindo e tudo mais, né? Então, na próxima semana, a gente vai continuar falando dessa história desse povo português, né? Que fez toda essa tecnologia, desenvolveu tudo isso. Para a próxima semana, o que vocês vão fazer para a Pro? Além da página 171. Vocês vão fazer uma pesquisinha sobre esses aparelhos tecnológicos. Vocês podem escolher. Pode ser o quadrante, pode ser o astrolábio, pode ser a balestilha, pode ser a bússola, pode ser a caravela. Tem gente falando junto com a Pro. Eu vou dizer, calma, a Pro vai falar. Então, qualquer um desses objetos, vocês vão pesquisar para a Pro. Essa pesquisinha, prestem atenção, vocês vão fazer essa pesquisinha da página 182, está lá na página 182 essa pesquisinha. Tá? E termina na... Hã? É da tecnologia da atualidade que é para pesquisar? Não, é para fazer da tecnologia do passado. O astrolábio, o quadrante. A Pro vai colocar lá no clipe. Isso é para ser feito na página 182 e 183. Tá? São essa tecnologia, lá do ano de 1500 que vale. A atual não vale, tem que ser de lá. Você vai pôr no clipe, né? Você Oi? vai pôr no clipe, né? Vou colocar no clipe. Mas você vai colocar sobre o que é também, né? Para pesquisar? Eu coloco o nome de alguns aparelhos tecnológicos, eu posso colocar o nome, não tem problema. Tá? Agora, para a gente terminar nossa conversa, a gente estava falando de especiarias que eram coisas caríssimas naquele tempo e que as viagens
Oi. Pois não? Pois não, estou esperando. O meu, ele tem uma Ei, que legal! Que legal! Vê se dá para você tirar uma fotografia dela e coloca no seu trabalhinho. Né? Agora, pessoal... Meu pai também. É. Então, agora, pessoal, dessas especiarias, tem alguma delas que a mamãe usa em casa como tempero? Fala, filhão. Eu. A minha mãe usa pimenta do reino reino? para temperar. Sim. A pimenta do reino, Usa Peraí, bastante. não dá. Tem que ser A minha também. para falar. A minha mãe Tem que ser pra falar. Oi. Fala, Davi. Minha mãe usa pimenta do reino para temperar. Usa? Quem mais usa? Fala, Benício. A minha mãe não. Eu nunca vi minha mãe usar nada que compra, mas a minha mãe ela faz o próprio tempero. Nunca, a mamãe nunca usou canela, cravo para pôr no bolo, para pôr no doce, para fazer chá? Nada? Canela, Pro. A gente usa canela. Tempero. Ô, vó. hortelã, Pro. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Hortelã. Não entendi, Pedro. Hortelã. Desculpa. Hortelã. Hortelã, só que hortelã. Ô, professora. Pedro, só que hortelã não é especiaria. A especiaria eram produtos secos. A hortelã é um vegetalzinho, né? Para fazer chá. Tá bom? Pro. Fala, Sara. Professora. Minha mãe, ela usa pimenta do reino, ela usa cravo, canela também. Ah, legal. Muito bem. Pro. Quem é que está falando do Pro ao invés de levantar a mão? É que eu não quero me aparecer, Pro. Eu não posso. Pessoal, espera só um pouquinho. Tem mais de 5 falando comigo ao mesmo tempo. Por que você não quer aparecer, Rafael? Eu tô de pijama, tá toda feia, eu não quero. Ai, meu Deus do céu. Meu que cabelo você quer tá falar? bagunçado. Ontem, minha avó, ela fez bolinho de chuva, né? Quando a gente foi pra lá. E daí ela colocou canela. Muito bem. O que você quer falar, Laura? Laura Teles? A minha mãe usa esse negócio para colorir os alimentos, ó. O que é esse negócio? Tu tem Tem que ter um nome. É tipo... Coloral. Coloral. Ah, tá. Coloral. Fala, Benício. Nada, não. Hã? Não? Então, pessoal, lembrando, olha, essas especiarias, além de servir de tempero, elas também eram usadas para fazer remédio, né? Então, eram produtos caríssimos, chiquérrimos na época, né? Só gente fina, só gente rica que usava. Então, crianças, por hoje é isso. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, Pro. Fica com Deus. Até amanhã. Professora, você sabia que hoje é aniversário do meu avô? Até amanhã. Fiquem com Deus. Professora, você sabia que hoje é aniversário do meu avô? Tchau.